Shalom, shalom! Bem-vindos à Escola do Cordeiro, bem-vindos ao Jardim do Éden. Hoje, primeira aula Bereshit, quer dizer Gênesis. Nós estamos num jardim hoje propositalmente, porque queremos falar do início de tudo que começou num jardim. Aliás, tudo começa num jardim chamado Éden, e depois nós vamos até um jardim do Getsemane, onde tudo recomeça. Estamos então falando de um lugar que lembra a primeira criação de Deus. Nós vamos ler junto com você Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Assim começa o livro das origens. A palavra Gênesis vem já de uma tradução que foi feita para o grego e depois dá a palavra origem, a palavra Gênesis. Mas em hebraico é Reshit e mais a letra B, que significa em ou no. Então, no começo, no início. Assim, os judeus, ou Deus colocou para o povo de Israel, nomear sempre o estudo com a primeira palavra da porção semanal. Nós estamos abrindo então um ciclo de estudos de Torá, começando agora no mês de Tishrei. Após terminar Sukkot, nós começamos então a celebrar, a comemorar, a estudar a alegria de termos a Torá. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, que nos deu através, por mão de Moisés, a Torá, sua santa Torá. Nós estamos gratos também, eu quero expressar minha gratidão a todos os rabinos, a todos os alunos de Yeshivá, a todos os ministros que vão para a internet e colocam e disponibilizam para achar, disponibilizam estudos que nos ajudam tanto a compreender mais as Escrituras Sagradas. A todos esses que dedicam sua vida, a todo o Rabinato de Israel, a todos os alunos de Yeshivá, em homenagem por vocês dedicarem tempo estudando para que nós possamos ter ao menos uma pequena porção daquilo que vocês nos dão, vocês nos oferecem, aquilo que custou tão caro, tanto tempo de vida, e vocês graciosamente nos têm presenteado. Minha profunda gratidão a todos os rabinos, a todos os líderes, a todos aqueles que gastam tempo com Torá, gastam dinheiro e incentivo sempre a nós colocarmos ele em conta de oração, porque esse povo se dedica. E há dentre eles muitos sábios, não vou dizer todos, porque a gente encontra algumas coisas realmente que não dá para aceitar, mas os sérios, aqueles que realmente se dedicam, eles têm verdadeiramente uma expressão da vontade de Hashem. Eles expressam o desejo de Deus. E o desejo de Deus é estar com os homens. Como disse para Moisés no tabernáculo, faça uma casa para eu ficar junto com vocês. Então, o desejo do Senhor, de Hashem, é aproximar-se do homem. E eu creio que o estudo feito sobre a unção do Ruach HaKodesh, do Espírito, ele cumpre essa finalidade de aproximar Hashem da sua criação, dos seus filhos. Não quero deixar de mencionar também que, muito embora eu tenha aprendido com muitos rabinos, eu também aprendi com muitos pastores, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, pastoras também, que têm se dedicado a estudar à luz também da Brit Hadashah. Então, eu quero deixar minha gratidão a todos aqueles que se dedicam, sejam cristãos ou sejam judeus. E a segunda gratidão mais profunda que quero fazer é por estar nesse lugar parecido, né? Não vou chamá-lo de Jardim do Éden, mas um jardim feito com carinho, um jardim feito com esmero. E o iniciador desse jardim foi um amigo chamado Lucas Domingues. E a ele eu quero, a Deus eu quero agradecer porque ele se foi neste ano, no início desse ano. Nós tivemos a despedida, que o Hashem nós o temos em boa memória. Eu sei que ele está com o Pai Celestial,
um homem de Deus extraordinário. Um dia veio aqui, olhou para essa parede, vou mostrar aqui para você, e ele desejou transformar esse lugar num jardim. Então, ele colocou na parede todas essas plantas, fez todo esse aparato. Ali foi o meu irmão Leuci que colocou essa madeira, montamos o lago, fizemos todo esse aparato aqui, ó, coisa linda. E meu sonho um dia era fazer uma gravação, e eu não esperava que fosse justamente em Bereshit. Fizemos o lago. Então, Lucas Domingues, um homem de Deus, um valente, como ele gostava de usar esse termo de valentes, está aqui. Esse trabalho feito na parede foi ele. O lago foi meu irmão, Leuci. Nós fizemos juntos o deck, a cobertura. Quando começou a pandemia, nós nos dedicamos a fazer esse lugar para homenagear casamentos, para celebração de casamento e também para gravação de estudos. Hoje, para mim, um dia memorável, onde estamos começando realmente a primeira paraxá do ano, Bereshit. Aqui é Mogi das Cruzes, no sítio Libertador, na rodovia Engenheiro Cândido Rego Chaves, para quem quiser um dia vir celebrar seu casamento aqui, ou fazer desse um lugar de passeio, um lugar de conhecer, vir aqui nos nossos estudos, que hoje é nosso estúdio. Fizemos um estúdio hoje aqui. Então está aqui, esse lugar cheio da graça de Deus, cheio da bondade do Pai, para servir de palco para Paraxá Bereshit. Vamos lá. Já li o primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira observação que quero fazer é que o verbo bará, que é criar, né? Criou Deus, ele está no singular. Então não criaram deuses. Muito embora a palavra Elohim seja plural, porque a finalização im denota plural masculino, mesmo assim o verbo está no singular. Ou seja, ainda que a palavra denota uma palavra plural, na verdade ela está se referindo ao nome pelo qual Moshe Rabbeinu escreveu conforme o Senhor lhe disse. Então chamou Elohim. Elohim criou. Outra observação: Et Hashamayim. Esse et, essa palavra et é muito próprio só da língua hebraica. Vou aproximar aqui, escrever aqui em hebraico. Está aqui, né? Aleph mais o Tav, a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra. No Novo Testamento, na Brit Hadashah, a gente encontra a expressão eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra, ômega é a última. Se fosse no hebraico, eu diria eu sou o Aleph e o Tav. Então, todo verbo que vai criar alguma coisa, que vai mover uma ação, sempre usa o et posterior. Então, por isso que em hebraico se lê Bará, criou, Elohim, et os céus, et Hashamayim, e et a terra. Esse et não tem tradução. Como é que eu vou traduzir? Criou o, não é o artigo. Et, criou céus e terra. Então, esse Aleph Tav é uma marca de Hashem, colocada na grafia hebraica, para que sempre saiba que junto ao verbo de ação existe um et. Eu tiro uma lição muito profunda na minha interpretação, que esse et é aquele que diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim. Esse que disse essa frase, ele está escrito no primeiro versículo, e ele está criado antes dos céus e antes da terra. Porque fala, no começo criou Elohim, Aleph Tav, os céus, Aleph Tav, a terra. Então, ele é antes de todas as coisas, ele é o primogênito de toda a criação. Nós vemos que Deus cria tudo a partir da palavra.
a palavra criativa, a palavra que cria, o verbo. Então, quando eu vou na Brit Hadashah e pego o livro de João, o apóstolo, ele também começa dizendo, no princípio, Bereshit. Ele volta aqui em Gênesis para dizer acerca de quem era o verbo, estava com Deus, era Deus. O apóstolo João, vocês sabem, foi um judeu, um homem nascido na Galileia, nascido nas cercanias do Kinneret, e seguiu, foi discípulo do rabino, do Rebbe Yeshua, e ele que escreveu acerca de Yeshua, que ele era o princípio, que ele estava no princípio, que ele era o verbo, ele era a palavra. E que palavra ele era? A palavra criadora de Hashem. Ele é a expressão exata do seu ser. Está escrito também pelo Rabi Shaul, Paulo, Rabino Saulo. Paulo escreveu que Yeshua é a expressão exata de Hashem. Então, nós temos essas indicações, essas pistas aqui pela gramática sobre et. E isso é muito importante. E disse Deus, haja, seja luz. E disse Deus, irie or. Então, Hashem, quando disse or, soltou a palavra e pela palavra o mundo da luz foi criado. Porque Hashem é luz. A palavra de Deus, Deus é luz e não há nele treva alguma. Então a primeira expressão do seu ser é trazer luz. Agora, por que trazer luz se o mundo é perfeito, se já tem, se supõe que já tenha? Algo aconteceu, porque no mesmo primeiro versículo diz que havia escuridão, roxa, e fala assim, Berocha alpinei hatihon, ve ruach Elohim merapet, desculpa, alpinei a mãe, ou seja, o Espírito pairava sobre a face, havia uma escuridão, tohu vebohu, eu pulei essa parte que diz, haitá tohu vebohu, ou seja, havia um vazio, havia um abismo, as trevas estavam sobre a face do abismo. A terra estava vazia e tinha uma escuridão sobre a face do abismo. Essa expressão vazia, algumas traduções dizem estava vã, estava sem propósito, ela estava inutilizada, sem ter o que fazer. Agora, como se chega a essa criação ficar dessa maneira? Muitos teólogos entendem que ali é necessário a gente ler primeiro Ezequiel 28 e entender que Ezequiel 28 está falando de um juízo que houve nas regiões celestiais e que foi banido de lá aquele querubim, aquele queruve caído, e tinha a função de sacerdote das coisas criadas, de sacerdócio do universo para representar Hashem. Hashem falava com ele e ele expressava para todas as hostes criadas toda a luz, sabedoria, conhecimento e vida de Hashem. Porém, esse ser, conforme escrito em Ezequiel, ele tem a sua rebelião, ele tem o seu reino próprio, suas ideias próprias, e resolve pôr o conhecimento dele acima da revelação de Hashem. O pai diz uma coisa, ele recebe aquilo, mas cria ideias próprias e anuncia como se fosse dele, ou modifica, ou então pega a glória, porque toda a criação realmente glorificava a Hashem quando esse emissário carregando a luz com as suas 9 pedras preciosas, função delas decodificar, trazer a projeção da luz, como um data show de hoje, tem 3 lâmpadas, 3 luzes e conseguimos colocar todas as cores. Assim também este carregador de sabedoria
que pegava na fonte direta de Hashem, também em Ezequiel 28, chamado Rei de Tiro. Ele também tem uma estola sacerdotal tremenda, pela qual Hashem pode emanar todas as luzes por ele e dar todo o nível de conhecimento, sabedoria, ciência, entendimento, beleza, som, cor, fazer este mundo inteiro aparecer bonito, revelar Hashem, revelar a luz infinita, em Sof. E esse ser, então, diante da sua formosura, diante do seu saber, diante da sua posição de autoridade sobre todas as outras hostes, ele então se envaidece e acha que aquele conhecimento é dele e passa a fazer comércio. O que é o comércio? O comércio é você pegar de quem produz e entregar para o destinatário, o consumidor, mas ficar com lucro. Então, Hashem, lá em Ezequiel 28, diz: por causa do teu comércio, você fez comércio, você negociou, você lucrou em cima do que não produziu. Então, faltou-lhe a humildade de dar os créditos, de voltar e prestar contas, que é um princípio eterno, o de prestar contas. O Shabat foi feito para prestar contas. Na viração do dia, o Senhor chegava. Final do dia é a hora de prestar contas. As parábolas de Yeshua dizem que o pai arrendou essa terra, mas ele volta e pergunta: o que você fez? Você tem que prestar contas de tudo. Então, o sistema de prestação de contas é muito, muito antigo, estava lá, e acima dos céus, e o primeiro a não prestar contas, o primeiro a pegar o lucro para si, o primeiro a querer desfrutar sem citar as fontes, o primeiro a ser egoísta, a pensar em si e não no todo. Este sim desaba e torna a terra sem forma e vazia, e a escuridão em cima do grande abismo. Então esse cenário de Bereshit só pode ser entendido, pelo menos até aqui, com a queda desses versículos. Muito bem, mas Hashem não quer trevas no reino e colocou luz como primeira criação, e separou entre a luz e a escuridão, e chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite, e foi a tarde e a manhã, primeiro dia. Aleluia! Então Deus viu que era bom e chamou, nomeia aquilo que Deus criou, ele nomeou. Nomear tem a ideia de dar o propósito e a identidade. Todos temos nomes, todos temos identidade e propósito. Quem dera Hashem tivesse podido interferir no nome de cada ser humano que nascesse na terra, de cada criação, mas ele repassou essa tarefa para o homem. Nós vamos ver isso lá na frente. E o homem, enquanto conectado com Deus, sabe dar sentido e propósito às coisas. Desconectado com Deus, ele coloca o que ele pensa, mas o que ele pensa, ele acha que é ele mesmo, mas ele está sendo influenciado pelas trevas. Hashem disse então: expanda-se no meio das águas e que separe entre águas e águas, águas de cima e águas de baixo. A parte de cima, essa expansão, né? O requiá, raquia, se não me engano, a palavra correta. Então Deus faz a água subirem e águas descerem, e criou então a expansão, e chamou a expansão superior, Deus chamou céus, e foi tarde e manhã, segundo dia. Aqui termina o dia sem dizer que foi bom. Alguns entendem que o segundo dia da separação das águas só vai concluir essa obra no terceiro dia, porque continua Deus dizendo no verso 9: juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e se veja o elemento seco. E foi assim, e chamou Deus ao elemento seco terra, e a reunião das águas chamou mares. Ok? E viu Deus que era bom. Então aqui sim nós temos a expressão viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra ervagem, erva que dá semente, árvores de fruto, que dá fruto da sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra.
E foi assim, e produziu a terra ervas que dão sementes de sua espécie, e a árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi tarde, manhã, terceiro dia. Se ele não disse nenhuma vez que foi bom no segundo dia, no terceiro dia ele disse duas vezes, como vimos aqui, e referindo-se então aos ajuntamentos, tanto de terra quanto de água, e ele vê que tudo é bom. Uma curiosidade aqui da língua hebraica é ajuntamento de águas. O Senhor chama isso de mikveh. Mikveh. Um ajuntamento de água. Mikveh. Aqui temos um ajuntamento de água aqui no lago. Uma mikveh é um lugar onde se faz os banhos de purificação que tem na maioria das casas de pessoas religiosas em Israel hoje, e sempre na história deles tiveram as mikveh. Ou seja, um lugar onde você pode se purificar. A mulher após o parto, após os dias do seu ciclo menstrual, o homem antes de ir para Yeshivá, e quando quiser. No templo, quando tinha templo, eles faziam as purificações antes de entrar nas dependências de todo o templo, nos atos, não podia passar sem os banhos rituais. Daí também a história de João Batista, né, o batizador, que morava em Qumran, e lá em Qumran, nas ruínas de Qumran, hoje a gente encontra muita mikveh, e lá então ele cresce aprendendo a fazer banho de purificação até 2 ou 3 vezes por dia, segundo a história encontrada em Qumran, e a mikveh, então esse lugar, que depois vai dar origem ao rito chamado batismo cristão, onde ele fica no Rio Jordão, e batiza, imerge, faz a mikveh, faz o ritual de purificação. E Yeshua dá novo sentido e amplia, melhor dizendo, não traz novo. Mas o fato é que quando Deus fez o ajuntamento das águas, dos mares, ele chamou mares, a palavra original aqui, a esse ajuntamento, ele chamou mikveh, aqui no versículo 10. E chamou o elemento seco e a reunião das águas, e para a mikveh ele chamou maim. Interessante, o mar, os mares são uma grande mikveh, a maior que existe, uma mikveh de purificação. Muito curioso isso aqui. Vamos ver mais algumas coisas para fecharmos esse primeiro bloco. Então no terceiro dia termina, o quarto dia Deus faz os luzeiros, e foi tarde de manhã, e disse Deus, sejam luzeiros, ou hajam luzeiros na expansão do firmamento dos céus, para separar entre dia e noite, sejam por sinais e por prazos, e por dias e anos, e sejam por luzeiros na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra, e foi assim. E Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o luzeiro menor para governar a noite. E fez também Kohavim, estrelas. E os colocou Deus na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite. E na noite, e para separar entre luz e trevas, entre escuridão. E viu Deus que era bom, foi tarde e foi manhã do quarto dia. Esse quarto dia, então, são os seres celestiais, os astros, os Mazalot. Uma vez eu estava estudando lá na Universidade de Jerusalém, Deus me permitiu ter um tempo bom ali, estudando um pouco da língua, e fazendo muitos amigos naquela universidade em Jerusalém, e eu fiz um pequeno estudo de 7 propósitos para o qual Deus criou os luminares. Então eles foram feitos não só para iluminar, que esse é o propósito maior, eu creio, iluminar, trazer a luz para o dia e luz para a noite. Eles foram para iluminar, eles foram para marcar as estações, os moedim, as festas do Senhor, todas as festas religiosas, que a gente pode chamar, as festas do Eterno, as festas dos ciclos, das colheitas, as festas que relembram os atos heróicos de Hashem sobre o seu povo. Todas as festas têm uma conexão profunda com a lua nova, ou a festa é no início, na lua nova,
ou ela vai ser no meio do mês, que vai dar exatamente como Sukkot, como 15º dia. Nós vamos ver nas contagens do homem, nós vamos ver essa conexão profunda. Na Páscoa nós vamos ver no 14º dia, ou seja, no meio do mês exato, quando é lua cheia. Então Deus preparou as festas para serem controladas também por esses marcadores de tempo, Sol e Lua, principalmente Lua. Amém? As festas da Lua Nova, o início. Então, esses luzeiros foram feitos para essa finalidade importantíssima de alinhar os céus com a terra. Então, esses corravos, esses planetas, essas estrelas, todas têm um sentido de alinhamento. E o que é alinhar? Quando nós temos um alinhamento planetário, quando nós temos um eclipse, é um alinhamento. Hashem está conversando com a Terra quando ele alinha. A palavra ot também, que serve para duas coisas: os sinais e as letras, né? Quando fala que os luminares foram criados para serem sinais, eles foram ot. Então, como eu mostrei agora há pouco, duas letras, então otot. Para que serve as letras? Se elas estão desconectadas uma da outra, não serve para muita coisa. Mas se eu coloco em alinhamento, então tem uma mensagem. A mensagem só é decifrável se tiver alinhamento. Assim, nem sempre temos mensagem no céu, mas quando temos sinais especiais com alinhamentos que quase sempre estão conectados a uma mensagem que Hashem está fazendo. Agora, para essa mensagem ter mais sentido, normalmente ela tem que estar conectada com a festa e com o alinhamento planetário. Quando você tem essas duas coisas juntas, aí nós temos então uma voz ecoando, Deus falando algo. E Deus sempre falou, né? Yeshua também disse que vocês verão sinais no céu quando estiver relacionado à minha vida. Então, os reis do Oriente, que a Bíblia chama aqueles, tradução de magos do Oriente, eles viajaram porque viram algum nível de movimento no céu anormal, e segundo os escritos de sabedoria deles, era relacionado a um nascimento do rei, do Mashiach. Então, Yeshua disse que haveria sinais do céu na vinda dele, na segunda vinda também e na primeira vinda. Nós temos uma escuridão de quase 3 horas, uma escuridão longa que acontece na morte, fala que escureceu o céu. Então, esse fenômeno ainda não reapareceu ainda. Por quê? Porque talvez a formação que nós tivemos no céu ainda não chegou a repetir segundo aquela vez. Então nós temos então no 4º dia, os luzeiros servem para governo. Eles governam também. Então os ciclos das árvores, a criação, os ventres, todo o processo de vida na Terra, ele passa tremendamente por uma influência lunar e solar. O ciclo das árvores, as estações, verão, inverno, até as construções das casas, as formigas, a natureza toda se movimenta para cumprir estações. A pessoa que corta madeira sabe que não se deve cortar em tal lua, porque vai dar bicho, vai dar cupim. Em outra lua já não dá, porque eles não sobem, não descem. Segredos. Os tempos de plantar correto, que vem a chuva, tudo é regido por esses luzeiros. E Deus diz, vocês vão governar. Sim, governar dia e governar noite. Poderia citar algumas experiências pessoais que tive em tipo um arrebatamento de espírito, onde eu vi Yeshua me levando num cavalo branco e ele me levou até o sol. Quando eu vi o sol na sua plenitude, eu vi que tinha um trono dentro do sol. E eu perguntei, Yeshua, esse trono é seu? Ele disse, não, não é meu trono. E eu disse, então, de quem é? Ele falou, é do inimigo. Eu sabia de quem ele estava falando.
E esse trono, eu falei, mas por que no sol? Aí ele me disse, porque é local de governo. Local de governo. Então, se tem um dos lugares que ele exerce governo para rodear a terra toda, não sendo onipresente, é o sol. E eu fiquei assustado. E ele me perguntou, você quer saber de que material é feito este trono? E eu disse sim. Ele disse, da vontade dos homens de governar. Todo homem que tem desejo de impor sua vontade sobre outro homem, com força de governo, essa vontade é um material espiritual que sobe e soma e faz esse trono. Satanás governa a terra pelo desejo dos homens de se imporem uns sobre os outros. Quando Deus criou o homem aqui nessa paraxá, nesse Bereshit 1 e 2, você vai ver que ele não deu ordem ao homem de dominar sobre outro homem. Deu de dominar sobre as aves, dominar sobre os peixes, domina sobre os animais, mas não domina sobre outro ser humano. Então nós não temos essa ordem divina, nós não temos esse chamado. E toda vez que um ser humano quer se impor com força, com autoritarismo, ou simplesmente decidir o destino de outro, sem o respeito às liberdades, sem deixar que cada um assuma seu chamado, seu propósito e assuma sua responsabilidade. Porque temos leis universais, temos leis morais, que você simplesmente não está ali para fazer o que quiser. Eu, como ser humano, não posso impor a você. Agora, como Estado é diferente. O Estado tem o poder de mando, tem o poder de prisão, tem o poder de ordem, de lei, de judiciário. O Estado não é pessoa. O Estado representa a vontade de todos. Assim também, mesmo em Israel, temos leis que devem ser cumpridas, porque senão a própria comunidade julga, através de seus representantes, no caso, mas antigamente a própria comunidade reunia, os líderes reuniam e faziam julgamentos e diziam, isso não pode, isso pode. Ok? O todo pode. Agora, quanto a fazer pressão sobre fazer o que eu quero, não o que Hashem quer. Hashem pode pôr pressão onde ele quiser, e ele está pondo sobre o mundo todo. Mas, quando eu vi aquele trono, e o material que forma aquele trono, é o desejo dos homens. E tinha material meu, por isso me arrependi, mudei muito minha ação, de discussão, de imposição, de apenas ser uma pessoa que, se Deus emanar alguma luz, e alguém puder crescer e receber, glória a Hashem. Orarei para que as pessoas sejam influenciadas por Hashem, mas não vou por pressão, acusação, medo, intimidação. Isso tudo constrói um trono para maligno Hassatan, fazer o seu governo e utilizar exatamente aquilo que o Pai determinou para governar, o Sol e Lua. Não é à toa que esses símbolos sempre estarão presentes em rituais satânicos, em culturas terríveis, aonde se explora a figura de Sol e figura de Lua. Nós temos Jeremias enfrentando a rainha do céu, e ela usa o símbolo de uma lua crescente. Então, são muitas as religiões e muitas as seitas que vão fazer uso dessas figuras para poder dar a deuses estranhos. Nós temos então rainha do céu, Lilith, mencionada por Jeremias. Deus diz, nem façam orações por elas, porque elas estão fazendo bolo para a rainha do céu. Então, o desejo da mulher de se impor, de fazer sua vontade prevalecer, nós chamamos muitas vezes de Jezabel, dá luz a um trono na lua. E quem vai governar? A rainha do céu. Não é à toa que imagens da rainha do céu, até hoje encontradas em todas as culturas do mundo, quase sempre estão relacionadas a uma lua crescente e a estrelas em volta, por causa disso.
Porque Hashem deu a esses astros poder de governar a queda do homem e o desejo errado do coração do homem, desviado do seu supremo propósito, constrói bases para que espíritos malignos possam se apoderar dos Mazalot e assim governarem pela construção da vontade feminina e masculina, pelo sol e pela lua. Não foi assim que Hashem planejou. Hashem não planejou de modo algum que essas criações pudessem ser utilizadas por seres caídos. Ok, nós temos já, fechando aqui, o versículo 4, o quarto dia, melhor dizendo. Vamos fazer até quinto dia e fechar esse parágrafo. Disse Deus: produzam as águas, réptil de alma viva, e ave que voe sobre a terra e sobre a face da expansão dos céus. Criou Deus os grandes peixes e toda a alma vivente que se arrasta, que as águas produziram segundo suas espécies, e toda a ave segundo suas espécies. Viu Deus que era bom, e abençoou Deus, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei as águas nos mares, e a ave se multiplique na terra. E foi tarde e foi manhã, quinto dia. Então, nesse quinto dia, Deus fala que produziu, a palavra ensina que Deus produziu, então, dentro das águas, os répteis, as criações de água, os peixes. E nesse quinto dia, então, também são criados monstros marinhos. Monstros. Se não me engano, a palavra é tanim, ou taninim, deixe-me checar aqui. Em hebraico, exatamente. Aivaré Elohim et ha-taninim, taninim hagdolim, et kol nefesh. Ou seja, criou esses peixes grandes. Seria uma tradução que foi dada, mas não é isso exatamente que está escrito. Mas está escrito Dag. Está escrito Dag, está escrito Hataninim. E esse Taninim, você vai encontrar depois ele conectado com Leviatanim, que é essa família de monstros marinhos. Talvez isso porque algumas culturas antigas diziam que foram esses Taninim que criaram o mundo. Se não me engano, babilônios, que acreditavam que esses deuses criaram o mundo. Então foram deuses da água, os grandes deuses da água, os grandes dragões, os grandes Taninim criaram a humanidade. Talvez seja por isso que Moisés tenha a orientação de Deus de deixar claro que essas são criações, esses grandes monstros marinhos. Não sei se trata-se apenas da baleia, porque hoje em Israel, quando falo tanim, eu estou falando de baleia. Eu não sei se essa palavra é a mesma no sentido de quando foi feito, porque nós vemos lá em Jó, o Leviatã, ou o Taninim. E lá sim, o Tanim, aliás, Tanim, que é traduzido por, algumas Bíblias não têm tradução, outros põem dragão, grande crocodilo, algumas culturas chamam cobras, serpentes grandes, outros monstros marinhos. Então essa expressão desses Taninim significa dragões, significa monstro grande. Foi criado no quinto dia e no sexto dia no sexto dia, produza a terra viva segundo sua espécie, quadrúpedes, e réptil, e animal da terra segundo sua espécie. Foi assim. E fez Deus o animal da terra segundo sua espécie, e o quadrúpede segundo sua espécie, e todo o réptil da terra segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. Então nós temos aqui no sexto dia a criação dos animais da terra, enquanto no quinto nós temos dos animais da água e do ar. Essa distinção é importante porque
Lá na frente nós vamos ver bestas que sobem da terra e bestas que sobem da água no Apocalipse. E nós vamos ver então grandes animais que saem da terra e grandes animais que saem das águas. Não é de surpreender que Satanás tenha se utilizado de figuras de grandes criações para tomar a imagem delas como símbolos do seu reino. Mas as criações são de Deus, assim como o homem também, criação divina. Mas mesmo assim, ao homem ceder ao inimigo, ele entrega esse cosmos, esse sistema de coisas criadas para serem símbolos, para serem utilizados como objetos de adoração, símbolos de religiões, símbolos de crenças, onde envolve orgias, sacrifício humano, adoração a coisas. Então, há um desvio total de finalidade após o Senhor da criação, que é o homem, o Senhor posto como autoridade sobre a criação, sua queda, traz então grande prejuízo. Nós estamos fechando aqui ao 6º dia e vamos deixar a criação do homem separado desse primeiro bloco de estudos.